uma questão para resolver, e eu quero que a igreja interceda por mim, eu quero que a igreja ore por mim, porque eu preciso decidir isso como governante da nação. Não, é a igreja que vai lá se prostrar diante das autoridades. Ou seja, a política entrou de sola dentro da igreja, a cultura mundana entrou de sola dentro da igreja. Hoje a igreja mais parece com o mundo, se identifica mais com o mundo do que alguns anos atrás. E o problema é tão sério que esta filosofia grega, ela não saiu da face da terra. Ela continua sendo expressa a cada dia, e nós a cada dia, por falta de cuidado, estamos pegando a expressão desta cultura grega e trazendo para dentro da igreja. Estamos pegando a expressão da política suja, mundana, que não é santa, e estamos trazendo para dentro da igreja. Estamos querendo que a igreja seja democrática. Por um lado, há uma ala na igreja que quer democratizar a igreja. Por quê? Porque está cansada dos problemas que estão acontecendo na liderança da igreja. A igreja hoje, a maior parte dela, eu não posso dizer 100%, não seria errado dizer isso, mas boa parte da igreja, os membros da igreja, até parte da liderança da igreja está cansada. Está cansada. Está dizendo assim: nós entendemos que aceitamos Jesus para ser governado por Deus, porque na oração que o Senhor nos ensinou, o que nós dizemos: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo. Queremos ser governados por ti. Nós, quando aceitamos Jesus, somos discipulados, caminhamos com Cristo, entendemos estas coisas, que precisamos ser governados por Deus. E o governo de Deus é teocrático. E daí uma boa ala da igreja hoje prefere na igreja a democracia. Por quê? Porque a liderança da igreja, usando como bordão a teocracia, está autoritária, está entrando de sola. Hoje muitos líderes na igreja estão mais como reis, e as igrejas ou os campos estão como pequenos reinados. E você não vê Deus governando a igreja, você vê o homem governando a igreja, e de maneira errada, para cumprir com as suas próprias ambições. Então há dois extremos hoje na igreja. Qual é o primeiro? O primeiro é que a igreja, como corpo, está sufocada pelos erros, pelos maus feitos de uma liderança corrompida, e quer a democracia, e está dizendo: nós não queremos o governo de Deus, nós não queremos a teocracia, nós já não suportamos mais este jugo sobre nós. E por outro lado, o outro extremo, a liderança está dizendo: a igreja é teocrática e nunca pode passar a ser democrática. Isso são culturas gregas, isso são filosofias gregas. A igreja hoje está mais do que nunca helenizada, mais do que nunca helenizada. Estamos falando a língua grega do ponto de vista espiritual, os irmãos estão entendendo? Estamos cumprindo com os costumes gregos, estamos impregnados até a alma do ponto de vista espiritual, e não generalizando, no nome de Jesus, irmãos. Entenda isso como do ponto de vista geral. Estamos impregnados até a alma com a cultura grega. Uma ala está dizendo: não queremos a teocracia. Não queremos a teocracia, queremos a democracia. Tampouco queremos rei. E a outra ala está dizendo: a igreja é teocrática. Mas na verdade não é Deus que está governando a igreja. Os irmãos entenderam isso? Amém. A igreja de Filadélfia, ela era diferente. Ela seguia passo a passo a palavra de Deus, e era totalmente teocrática. Deus governava esta igreja. Quando o Senhor Jesus elogia o anjo desta igreja, o Senhor Jesus faz elogios a ele do ponto de vista avivalístico. Por quê? Porque se o Senhor hoje, através de um profeta que tem um dom profético ou um ministério profético, fizesse isso na minha vida ou na sua vida, nós íamos nos avivar. Então esta igreja estava no meio desta cidade fundada por este rei, mas continuava dizendo: nós servimos ao Senhor.
Amém? Os irmãos entenderam a parte? Amém. Os irmãos entenderam a parte dos pequenos reinos? Dos pequenos reis? Vocês já perceberam isso? Comece a fazer uma análise profunda. Comece a olhar na cidade. Comece a olhar nas igrejas. Em muitas delas você vai enxergar, em outras tantas não. Porque a teocracia continua imperando, o governo de Deus continua imperando. Mas em muita gente, eu estou falando de uma margem de mais de 80%. São pequenos reis, pequenos reinados, são governos independentes do Senhor. E usa a palavra de Deus para ser autoritário. E vou usar uma expressão que um amigo uma vez usou e, coitado, foi tão mal interpretado. E usam a palavra de Deus para empurrar, como diz lá no sul, de goela abaixo. Goela abaixo? De goela abaixo. De garganta abaixo. O que quer? Por conta da submissão. Isso é perigoso. Por conta da submissão. Tem que ser submisso. O artigo é essa submissão. Eu comparo, por exemplo, o casamento, eu vi isso em algum lugar, quando uma moça e um rapaz vão casar, né? Quantos anos você tem, Ana? Rapidinho. Então, comece a pensar. Quando uma moça e um rapaz vão casar, geralmente o que se diz assim, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Né? A Marta quer ser feliz, né, Marta? Eu quero ser feliz. Enfiou a Marta no meio das comparações dele, né? Agora, o princípio, por isso que é muito importante, eu quero falar uma coisa para vocês. Claudeci é um homem de Deus que ele precisaria sentar com os jovens que estão pensando em casar antes de arrumar a namorada e ele ensinar de como que ele arrumou, como é que foi o namoro dele, como que ele viu para namorar, tudo que a maioria, vou dizer de mim, tudo que a maioria das pessoas conversa com a esposa depois que casou, ele conversou tudo antes de casar. Tudo, aí conforme ele ia vendo que ele ia avançando no namoro, ia melhorando os projetos dele para casar. Então você fez eu sei porque, né, eu acompanho ele desde antes dele ter namorado. Então ele fez foi um exemplo como que ele namorou. Ele não namorou por namorar, ele namorou para conhecer. E a Luciana também fez a mesma coisa, que ele não usou isso só para ele. Ele falou para ela, nós vamos namorar para você me conhecer. Então o namoro não foi só para dar beijo e abraço e comer, ir na pizzaria, não. Então é para isso que ele usou o namoro. Então o que acontece? A maioria das pessoas diz assim, eu quero namorar para me ser feliz, casar para me ser feliz. Enquanto que o verdadeiro casamento ele tem que ser o seguinte, o irmão Josias casou com a irmã Cléia para fazer ela feliz, não é para ele ser feliz. E a irmã Cléia casou com o irmão Josias para fazer o irmão Josias feliz. Então o que acontece? Quando o Josias quer fazer a Cléia feliz e a Cléia quer fazer o Josias feliz, vira uma briga boa. Um brigando para fazer o outro mais feliz. Eu quero fazer ela mais feliz do que ela me faz. Entendeu? Então o casamento tem que ser nesse sentido. E eu comparo a igreja a mesma coisa. A liderança tem que trabalhar para fazer a igreja feliz. E a igreja trabalhar para fazer a liderança feliz. E é recíproco. Aí, não é assim? É recíproco. Só uma questão eu ia usar uma palavra acho, mas eu tenho a certeza que Deus está aqui hoje conosco. O Espírito dele está falando aos nossos corações em sintonia. Porque como o irmão falou ontem, ou a respeito de ontem, quando eu estudava, eu tive uma resposta na minha casa, porque eu também estudava as cartas, e um dos meus filhos me acordaram, porque eu dormi. Quem foi? Foi você, né? Foi Elizabeth. Eu dormi com a Bíblia, não sei se foi aqui no peito, no sofá da sala, né? Aqui na barriga, então foi mais ou menos nessa hora. E a respeito do casamento, Deus falava no meu coração também a respeito desse mesmo assunto, né?